Programa não recomendado para menores de 10 anos. Amigos e amigas da Canção Nova, estamos mais uma vez aqui com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Você pergunta e nós vamos respondendo de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Às vezes chegam perguntas que não têm uma resposta assim objetiva, clara, nos documentos da igreja, no catecismo, no Código de Direito Canônico. Então a gente dá uma opinião, tá certo? Aí você fica com ela se você gostar, tá certo? Vamos pedir a Deus, a sua graça, a sua bênção, pela intercessão de Nossa Senhora, rezando uma Ave Maria, para que seja bom esse programa de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, valei-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, já tem aqui as perguntas que chegaram. Antes eu quero, num instantinho só, mostrar uma coisa, hoje as pessoas estão lendo muito a Bíblia, graças a Deus. E muitas pessoas me pediram para escrever um curso bíblico em livros. Eu tinha escrito um curso bíblico em CDs, 100 horas, mas o CD caiu de moda, Hoje os carros nem trazem mais o aparelho para você ouvir CD, então ficou meio desativado. Então as pessoas pediram para escrever. Então eu escrevi um curso bíblico em livros. Na verdade, serão 6 volumes. Tem 5 volumes já prontos. O primeiro volume é um volume sobre como ler a Bíblia, uma explicação sobre a Bíblia, e depois os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Você põe aí Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, que os judeus chamavam de a Torá, ou a lei. Eles falavam a lei e os profetas. A lei para eles era isso aí. Depois, no segundo livro, são livros da história de Israel. Começa lá com Josué, Juízes, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Samuel. O livro, por exemplo, de Judite, de Esther, de Tobias e os Macabeus. São os livros históricos. Como ler, como entender esses livros? Eu usei bons manuais que explicam a Bíblia, inclusive um manual muito bom, que é lá da Universidade de Navarra, na Espanha, do Opus Dei, e uma coleção muito boa também, que tem aqui na editora Loyola, chama-se Comentários Bíblicos, são 3 volumes, explica a Bíblia toda. Então, usando esses comentários bíblicos muito bons, foi que eu escrevi essa coleção. O terceiro volume são sobre os livros sapienciais. Você conhece lá Sabedoria, Eclesiástico, Eclesiastes, o próprio Salmos, o livro de Jó, São livros de sabedoria. Depois temos os livros dos profetas, Os 4 profetas maiores e os 12 profetas menores. Os maiores, Nós temos aí Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Como entender essas profecias do Antigo Testamento, Bom, depois eu entrei também no Novo Testamento. Então, um livro sobre os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos. E o 6º volume, que está já pronto, mas não foi editado ainda, vai ser impresso e editado, é sobre o quê? As cartas dos apóstolos, as 13 cartas de São Paulo, as cartas de São Pedro, as cartas de São João, a carta de Tiago, Judas e o Apocalipse. Vai ser o último volume, aí fecha toda a Bíblia. Muito bem, vamos às perguntas que nós temos hoje. Eu começo aqui com a pergunta da Maria Clara, que coloca assim: quais práticas auxiliam na conquista da virtude da pureza? Como vivenciar a virtude da pobreza no casamento? São 2 perguntas. Vamos começar pela primeira. Quais práticas auxiliam a conquista da virtude da pureza? Olha, a pureza é a pureza de coração,
a gente vê Jesus dizendo lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, a pureza de coração, ela pode ser vista assim, de duas maneiras, eu penso, com relação à castidade e com relação à maneira como a gente vê os outros, a gente julga os outros, e a maneira que a gente se comporta. A pessoa que se comporta errada, contra a lei de Deus, vivendo de qualquer tipo de forma de pecado, o seu coração vai ser um coração impuro. Né? Muitas vezes se fala da pureza também no lado sexual. Né? Bom, o que a igreja nos ensina sobre o que é a castidade? A castidade não é não viver a vida sexual. A castidade é viver a vida sexual só no casamento. Marido e mulher, unidos no sacramento do matrimônio. Pronto. É o único lugar no plano de Deus que o sexo pode ser vivido. Fora disso, é pecado. Ou é fornicação, ou é adultério, ou é pornografia, ou é pecado. Então, a pureza é a pessoa viver isto. Né? Claro, a tentação do demônio é muito grande sobre isso. Então, se a pessoa quer viver a pureza, não pode ficar vendo filmes pornográficos, não pode ficar vendo revista pornográfica, não pode ficar tendo conversas pornográficas, não pode ficar vendo novelas pornográficas, não pode ficar, entende, num ambiente de pecado. Né? Jesus fala, se o seu olho é motivo de pecado para você, é melhor você arrancar seu olho. Né? Claro, Jesus está falando de maneira assim, metafórica, né? Alegórica, ninguém vai arrancar um olho. Quer dizer, fecha teu olho para o pecado. Fecha o teu olho para aquilo que você não deve ver. Entende? Então, para viver a pureza é preciso oração, às vezes até jejum, pessoa que tem muita tentação da carne, entende? Jejum. A prática da confissão, a prática da Eucaristia. É isso que dá força para a pessoa não cair no pecado da carne. Não tenha dúvida. Né? Santo Agostinho dizia, o que é impossível à natureza humana é possível à graça de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. São Paulo fala na carta aos Romanos uma coisa muito bonita. Romanos 8, versículo 13, ele fala assim, se viveres pelas obras da carne, morrereis. O pecado. Mas se pelo Espírito Santo fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Então o que São Paulo fala? Se pelo Espírito Santo fizerdes morrer as obras da carne. Então é o Espírito Santo que, a força dele que mata em nós o mau desejo, a tentação, a impureza. Bom, outra pergunta da Maria é o seguinte, como vivenciar a virtude da pobreza no casamento? Eu estou entendendo que a pessoa que fez essa pergunta, ela deve ter uma vida boa, inclusive financeiramente. Como viver a pobreza? Pobreza não é viver a miséria. Pobreza é você viver tudo que você precisa sem esbanjação. Né? Se você pode se contentar com um tipo de roupa, com um tipo de carro, para que você vai querer cada vez mais esnobar mais, gastar? Aí está quebrando a pobreza. Eu acho que a pobreza evangélica, para nós casados, a pessoa está falando aqui do casamento, não estou falando aqui no caso de sacerdotes e de consagrados. No caso de casados, né? É você ter o que você precisa, mas de maneira equilibrada, sem esbanjar. Não é porque eu tenho dinheiro que eu vou gastar água à vontade, não é porque eu tenho dinheiro que eu vou comprar o carro mais caro que existe, não. Não é. E também ajuda a viver a pobreza, a virtude da pobreza no casamento, ajudar os outros, com a esmola, com a igreja, tudo isso ajuda a viver esse espírito de pobreza. Né? Aline, eu vi que rezando algumas orações, como Alma de Cristo, Santificai-me, Corpo de Cristo, Salvai-me, etc., de Santo Inácio de Loyola, ou aquela oração a Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Augusta Rainha dos Céus,
da Altíssima Soberana dos Anjos, conseguimos indulgência parcial. Mas o que é isso? Bom, eu queria, inclusive, só um instantinho, mostrar o livro Sereis Uma Só Carne para a Maria Clara, que fez a pergunta sobre o casamento. Esse livro aqui eu escrevi exatamente pensando sereis uma só carne. Foi aquilo que Jesus, ou que Deus disse para o primeiro casal, né? Adão e Eva, sereis uma só carne. Agora, com relação a essa pergunta aqui da Aline, sobre as indulgências, eu queria mostrar também um livro sobre a indulgência e sobre o purgatório. As indulgências têm visto o purgatório. O que são as indulgências? Então, ela pergunta o que são as indulgências. Aqui, nesse livro, eu explico com detalhes o que é indulgência, o que o Papa Paulo VI colocou na Constituição Apostólica sobre as indulgências e as 70 orações que são indulgenciadas. A indulgência, ela é para quê? É para que ela diminua a pena que a alma tem que cumprir para chegar à santificação no purgatório. Ok? Então, quando acontece o pecado, duas coisas acontecem. A culpa e a pena. O que é a culpa? A culpa é a ofensa que foi feita a Deus. A culpa é perdoada na confissão. Mas fica chamada pena temporal. O que é a pena temporal? É o estrago que o pecado deixou em mim e, quem sabe, nos outros. Então, isso precisa ser reparado, porque Deus é misericordioso, mas Deus é justo. E eu só posso entrar na glória de Deus, na comunhão com Deus, no céu, perfeitamente santo. Então, a indulgência é uma forma de fazer com que a alma consiga o seu sufrágio. O que é o sufrágio? Chegar à santificação. Então, tem a indulgência plenária, que você fazendo a alma recebe a total liberação das penas dela, e tem a indulgência parcial. Então, essas orações que você perguntou, alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me. A oração, Augusta, Rainha do Céu, Altíssima Soberana dos Anjos. Se você rezar, você consegue indulgência parcial, ou para você, ou para uma alma do purgatório. Então, a indulgência parcial, ela não elimina todas as penas que levam a alma à santificação. Elimina parte das penas. Antigamente, antes do Papa Paulo VI, em 1967, colocar a Constituição sobre as indulgências, a indulgência era quantificada. Se você fizer isso, você recebe 300 dias de indulgência, 500 dias. Então, se imaginava que no purgatório tinha dias. Não tem dia no purgatório. Na eternidade não tem mais dia. Dia e noite é uma realidade só desse mundo. Então, o Papa aboliu essa forma de indulgência quantificada. E só deixou indulgência plenária ou indulgência parcial. Ok? Este livrinho que eu mostrei sobre as indulgências, o que são as indulgências, eu explico com detalhes, inclusive a beleza da indulgência. O Papa Paulo VI fala assim, por que é importante indulgenciar as almas? Porque quanto mais almas deixarem o purgatório e forem para o céu, mais santos nós teremos no céu, intercedendo por nós. Ele fala, aí o reino de Deus vai se implantar mais rápido na terra. Olha que bonito. E aí eu conto também toda a história das indulgências desde os primeiros séculos. Como é que surgiu na história da igreja. Elide, gostaria de saber quais os tipos de jejum e a maneira correta de fazer. Olha, tem muitos tipos de jejum. Tem gente que faz jejum a pão e água. O dia inteiro só comendo pão e bebendo água. Outro tipo de jejum é gente que só toma líquido o dia inteiro. Outro tipo de jejum, eu vou deixar de almoçar. Só vou tomar o café da manhã e vou lanchar à noite. Então, o jejum, ele pode ser parcial ou pode ser total. Tem gente que consegue passar o dia inteiro sem comer nada. Não é fácil. Por quê? Porque pode dar dor de cabeça, pode dar fraqueza. Então, cada um deve escolher um tipo de jejum adequado. O importante é você sentir um pouco de fome. Não quer dizer sentir uma fome absoluta, mas um pouco. Você pode tirar o almoço ou pode tirar o jantar. Enfim,
não tem uma regra fixa para jejum, certo? A pessoa mais ou menos determina conforme a realidade dela. Você não pode pedir para fazer jejum um servente de pedreiro, por exemplo, que trabalha pesado o dia inteiro, carregando massa e tal. Não tem condição. Então ele vai ter que fazer um jejum, não sei, de outra coisa. Entende? Bom, aí cada caso é um caso. Pergunta da Mel. No momento que o padre levanta a hóstia e fala corpo de Cristo, eu sempre pronuncio, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Posso falar isso? Fale, mas fale em voz baixa. Não fale alto, porque não está previsto, né, no ritual da missa. Qual é a melhor oração para depois da Eucaristia? Olha, tem muita oração que você pode fazer. Tem as orações, por exemplo, de agradecimento, de louvor a Deus, de adoração a Jesus que está no seu coração. A oração de intercessão. Você pode ali naquela hora de graça, de bênção que Jesus está na sua alma, intercessão pela igreja, pelos seus filhos, pela sua família, pelo Brasil, pela paz no mundo, por tudo que é tipo de necessidade você pode fazer, certo? E fazer oração de reparação, também muito importante. O que é reparar? É você pedir a Deus perdão pelos seus pecados, perdão pelos pecados da humanidade, que são muitos, muitos. Oferecer essa comunhão, né? E todas as outras necessidades que você tem. Veja, o importante é isso, você recebe Cristo na alma, então converse com Ele. Converse, fale de seus problemas, fale das suas angústias, peça a sua graça, a sua bênção. Entende? É o que a gente chama de ação de graças após a Eucaristia. Né? Eu escrevi um livro que ajuda. O Segredo da Sagrada Eucaristia. Esse livro aqui, na verdade, eu compilei os ensinamentos de um grande santo da igreja, mas muito devoto da Eucaristia. Quem já leu as obras dele sabe. São Pedro Julião Eymar. Inclusive, ele tem um livro maravilhoso chamado As Flores da Eucaristia. E tem uma coleção de 5 livros. Eu me baseei no ensinamento dele e escrevi esse Segredo da Eucaristia, que ajuda a compreender a Eucaristia, ajuda a entender a questão da ação de graças, adoração ao Santíssimo, uma série de coisas. Muito bem. Babi. Está escrito Babi aqui, né? Deve ser apelido, né? Me explique como é feita a confissão geral para pessoas que há muito tempo não se confessam. Me indique um livro para uma boa preparação para essa confissão. Olha, um livro, já vou te mostrar aqui um livrinho que eu escrevi, Por que confessar e como confessar. Aqui ajuda você a fazer o exame de consciência. Diz que ficou muito tempo sem confessar, quer fazer uma confissão geral. Então, aqui eu coloco uma espécie de um questionário para ajudar você a fazer o seu exame de consciência. Reze antes, peça a Deus, peça ao Divino Espírito Santo que mostre a você o que você precisa confessar, que pecados você cometeu, por pensamentos, por palavras, por atos e por omissões. Você pode examinar os 10 mandamentos. Né? Será que eu pequei contra os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus, etc. Você pode usar o que a igreja chama de pecados capitais. Eu tenho um livro que não está aqui, que eu chamei de Pecados e Virtudes Capitais. Quais são os pecados capitais? A igreja fala que são os piores. Soberba, ganância, luxúria, que é a mesma coisa que impureza, né? Gula, ira, inveja e preguiça. Será que eu caí em alguma dessas faltas? Você pode até escrever, para não esquecer. E quando for confessar, você pode, padre, eu vou até ler aqui as coisas que eu... Para você fazer uma confissão geral que você está falando, é pegar desde lá, quando você se conhece como gente, até hoje, e você relatar tudo isso, entendeu? Não precisa entrar com muito detalhe, mas quando está o padre, né,
as coisas mais importantes. Pergunta do Paulo: professor, o senhor pode falar um pouco sobre o Museu das Almas do Purgatório? Olha, eu já mostrei aqui o livro sobre o Purgatório. Existe um Museu das Almas do Purgatório. Eu não conheço muito bem, porque eu não fui conhecer esse museu. Se não me engano, é na Itália que está esse museu. Que são relatos de aparições de almas do Purgatório a pessoas. Muitos santos tiveram revelação de alma. A igreja diz que isso é possível. Deus pode permitir que uma alma apareça para alguém visualizada, porque a alma ela não tem corpo mais, o corpo está sepultado. A alma é puro espírito, ninguém vê uma alma, mas Deus pode permitir que a alma seja visualizada como era a pessoa. Né? E qual é o motivo que Deus pode permitir? Principalmente dois motivos. Primeiro, para mostrar que existe a vida além da morte. Segundo, para pedir orações. A maioria dos santos que tiveram revelações de almas do purgatório fala para pedir oração pela alma. Por isso que a igreja valoriza muito a oração pelas almas do purgatório. Todas as missas, dentro de qualquer oração eucarística, tem o momento de rezar pelas almas, né? Porque o sacrifício da missa é uma das realidades mais importantes para as almas do purgatório, oferecer a Santa Missa. Né? Então, está aí. Margarida, qual é a melhor forma de estudar o catecismo da Igreja Católica? Margarida, depende daquilo que você... Você pode estudar o catecismo do começo ao fim. Você vai ter um estudo de toda a doutrina católica. Agora, o catecismo ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é o credo, os 12 dogmas do credo. A segunda parte são os sacramentos, estudo dos sacramentos. A terceira parte é a moral da igreja, a moral católica, baseada muito nos 10 mandamentos. E a quarta parte, a espiritualidade, a oração, muito centrada no Pai Nosso. Então você pode escolher, eu quero estudar primeiro sobre oração. Então você vai lá na quarta parte do catecismo. Eu quero estudar sobre os mandamentos. Vai na terceira parte, que é a moral. Eu quero saber os dogmas, quem é Deus, etc. tal, pecado original. Então vai na primeira parte. Esse é um tipo de estudo. Outro tipo que você pode fazer. No final do catecismo, tem o chamado índice temático. O que o catecismo, cada parágrafo do catecismo, ele é numerado. Vai de 1 a 2865. Então, no índice temático, ele é em ordem alfabética, por assunto, e traz na frente qual é o parágrafo que trata desse assunto. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você quer estudar sobre o purgatório, o que o catecismo fala sobre o purgatório? Vai no índice temático e procura a palavra purgatório. Você vai encontrar na frente o parágrafo 1030. É o parágrafo que fala sobre o purgatório. Você vai no 1030 do catecismo e você tem o que a igreja ensina sobre o purgatório. E assim qualquer assunto. Você quer estudar sobre aborto? Vai lá na letra A, aborto, tem um dos parágrafos ali que você pode. Você quer saber sobre, não sei, masturbação? Vai lá. Adultério? Vai lá. Divórcio? Vai lá. Na frente da palavra você vai encontrar. Então é uma coisa maravilhosa. O índice temático está no final do catecismo. Certo? Então, ele pode ser usado com estudo sistemático ou pode ser usado para você estudar um assunto apenas que você quer. Eu não faço uma palestra, eu não escrevo um livro sem consultar o catecismo. Para a gente não errar, né? Que o Papa João Paulo II diz que ele é o texto de referência da fé católica. Muito bem, Margarida, qual é... Bom, já coloquei. Alexandre, gostaria de saber como devo oferecer a Deus o meu jejum. Há alguma oração específica? Não, não existe. Ofereça o jejum espontaneamente para Deus. Não tem uma oração específica. Você pode orar um terço, o ofício das horas, né? Uma outra oração qualquer também. Tiago,
faltar à missa de domingo por motivo de trabalho é pecado mortal? Veja, se for um trabalho que você é obrigado a fazer, você é enfermeiro, você é médico, tem que trabalhar e tal, não é pecado. O pecado mortal é a pessoa perder a missa por preguiça, por comodismo, aí é pecado. Quem trabalha, é obrigado a trabalhar, então procure ir na missa, por exemplo, no sábado, à tarde, à noite, entende? Já que não pode ir no domingo. Bom, meus amigos, chegamos aqui ao final. Tem mais perguntas para responder, mas aí a gente vai respondendo devagar, sem correria, né? Para poder sedimentar bem o ensinamento para as pessoas, tá bom? Eu quero pedir a algum sacerdote nos acompanha, ou diácono, que nos dê a sua bênção, né? Bênção é muito importante para a nossa vida, a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.